Fala, meu lindo, minha linda! Meu Deus do céu! Bom, como que a gente faz agora para gravar em outra cidade? São Bernardo do Campo, tem que respeitar. Aleluia! Ei, olha só. Obrigado pelo amor que vocês estão me recebendo. Muito obrigado, tá? A mensagem de agora é sobre chegou a hora de virar a chave. Não, você não pegou. Eu vou falar de maneira profética. Chegou a hora de você voar tão alto, de você ir tão longe, de você viver o plano de Deus para sua vida. Eu quero declarar que essa mensagem vai sacudir você, e você vai sair de uma vida natural para uma vida sobrenatural, aonde todos vão ver e vão dizer: é Deus que está na vida dele, é Deus que está na vida dele. Você não será... Eu não quero me empolgar. Deixa, calma. Eu quero que você entenda isso. Você pede o impossível. Não, grava, porque isso aqui é maravilhoso. Me retém. Você pede o impossível, se prepara para o possível e se conforma com o raso. O negócio vai virar. Você vai pedir o impossível, você vai se preparar para o impossível, e você vai viver a estação mais extraordinária da sua vida. Porque o Deus que você serve não é o Deus só das coisas comuns. Ele é o Deus do extraordinário. Ele é o Deus que vai além. Ele é o Deus que faz muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Mas para viver, não é só pedir, é se preparar. Tá entendendo? Então, você vai ouvir isso aqui de novo pelo menos umas 3 vezes. A gente é assim. A gente pede o impossível, mas se prepara para o possível. É como se a gente começasse orando na dúvida. Se Deus não fazer, meu plano B já está preparado. Você está entendendo? Ah, meu Deus. Claro que antes de começar esqueci. Antes da gente começar, tem 2 recados importantes. Primeiro é sobre a nossa associação evangelística. E eu nunca vou me cansar de falar isso para você. Sabe por quê? Porque todos os dias alguém tem sua vida transformada por conta daquilo que Jesus está fazendo através da nossa associação evangelística. Hoje nós somos um sistema de capelania virtual, para além de todos os projetos, que tem um tempo de resposta de menos de 24 horas. Para você ter noção, a gente tem gente dentro da penitenciária aconselhando, gente que iria tirar a própria vida. Uma palavra chegou na hora certa, no momento certo, salvou a vida, restaurou o casamento, mudou a história. E talvez isso você não sabe, porque isso não é o nosso marketing, isso é a nossa obrigação. Mas você pode ser parte disso. E para você ser parte, como um doador, como um voluntário, como alguém que estende a mão e vai fazer isso ainda mais longe, todas as informações estão aqui abaixo. E eu conto muito com você. Eu sei que talvez em algum momento a nossa vida já te abençoou através dos nossos vídeos, e eu conto com você para que você seja, de uma certa maneira, recíproco com aquilo que Deus está fazendo. Não estou pedindo nada para mim, não é meu, é para a glória de Deus, e milhares de pessoas serão alcançadas, amém? E o último recado que eu quero dar para você é sobre o nosso vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha. E antes de começar a gravar essa mensagem, eu perguntei aqui quem era solteiro. Irmão, vai que tá nos comentários desse vídeo a pessoa amada. Tem gente que já está com vontade de comentar aqui, ó. Ah, meu Deus, posta o vídeo logo. Deus vai fazer. Irmão, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa palavra. E lembre-se, toda a segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Quinta também tem o Mentoria de Vida aqui no nosso canal. E no SBT, pro Brasil inteiro, 7h30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, vamos para a mensagem. Eu sou apaixonado por essa palavra que eu vou ler agora. E o pastor Wagner, eu vou falar uma coisa para você. Todo mundo que vive o sonho, o plano de Deus e o projeto dele é chamado de doido em algum momento da história.
Isso é fato. Todo mundo que vive o que Deus chamou ele para viver, em algum momento, ele vai ser taxado como doidinho da família. Ele vai parecer irresponsável em algum momento. Ele vai parecer ser inconsequente em algum momento. Todo mundo é igual. É só você ver na Bíblia. Deus deixou histórias perfeitas e imperfeitas aqui. Deus não escondeu de nós nenhum detalhe de erro, e Deus não nos ocultou os acertos. Está tudo aqui. Mas algumas histórias, elas nos constrangem, causam calafrio na gente. Aliás, parte de uma grande virada de chave na vida de alguém é um calafrio terrível na barriga. É um medo do desconhecido. É aquela angústia de não ter controle e só uma palavra. Então, no fim, a gente tem que decidir o que a gente quer. Ou a gente quer o calafrio constante. Eu vou te falar que é constante. Nunca acaba. Viver o plano de Deus é ser surpreendido todo dia. É voltas e reviravoltas. É uma loucura. Mas é extraordinário. Ô irmão, confia. Pula que está quentinho. Mas não se esqueça disso. Calafrio será parte. E às vezes será todo dia. Porque quando você sai do que você controla para viver o que Deus preparou, a primeira coisa que você perde é o controle. Então, vamos lá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 19. Enquanto você abre, eu vou falar uma outra coisa para você. Para algumas coisas você precisará de companhia. E uma esposa certa e um marido certo é extremamente importante. E eu só estou falando isso para você porque a minha esposa está aqui hoje. E eu vou aproveitar para honrar ela aqui no nosso canal e nessa mensagem, para dizer que as loucuras que eu fiz na minha vida, pautados na palavra que eu recebi, quando contei o plano para minha esposa, com um frio na barriga gigante, ela nunca disse não dá. Ela sempre falou a mesma coisa. Se Deus falou com você, vamos para cima. Então, por que eu estou chorando? Eu nem comecei a pregar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Já. E ele, Eliseu, deixou os bois, correu atrás de Elias. Vai começar a dar ruim, tá? E disse: te peço que me dê um tempo. Me deixa beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse: volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti. E ele retornou novamente, e tomou uma junta de bois, e a matou, e aferveu sua carne, com instrumentos dos bois, as carroças, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou, e foi atrás de Elias, e ministrou a ele. Diz um amém.
Elias não está vivendo algo pequeno. Elias está vivendo algo extraordinário. Elias é um homem cheio do poder de Deus. Lembra de Elias, que foi ameaçado por Jezabel? Lembra dele? Lembra, você lembra. Elias é um homem cheio de Deus. Mas um garoto aparece na história e diz: eu quero porção dobrada. Eu quero viver exatamente isso aqui. E ele não está se comparando, era o plano de Deus para ele. Mas ele está dizendo: eu estou preparado para aquilo que Deus está me chamando, mas eu quero ir além. Eu quero viver algo gigante. Só que quem está falando isso é um agricultor, com as suas juntas de boi. Eu estou sendo bem resumido para você. Mas um dia Elias passa por ele e joga um manto sobre ele, num sinal de autoridade sendo passada, de uma unção sendo passada. E agora Eliseu tem que tomar uma decisão. Você queria? Queria? Sim. Então agora se posiciona. Querer não é o suficiente. Entenda rápido isso. Eu quero viver a vontade de Deus. Querer não é suficiente. Está cheio de gente que quer viver a vontade de Deus, já passou dos 60 anos e não viveu nada ainda. Existe, está tudo bem se você quiser existir nessa geração. Mas para quem quer viver a vontade de Deus, haverá necessidade de um posicionamento. E o que chamamos de virar a chave, que é você sair de um lado para o outro. É você dar ignição de maneira intencional naquilo que já estava em você, que já estava no seu coração, mas que você precisava se movimentar para viver. Na vida é exatamente assim para todas as coisas. Querer não é poder, já dizia a nossa mãe. Então Elias joga o manto. Eu imagino o rostinho do Eliseu falando: my God, aconteceu, mas eu só preciso dar tchau para minha galera. Aí Eliseu vai, beija o pai e a mãe dele, porque ele vai ter que sair daquele lugar. Ele se despede. E aí ele pega calma, para não entender errado. Ele contrata um terceirizado que vai cuidar das juntas de boi dele, que vai dar comida para os bois dele. Ele chama alguém e diz: dá manutenção nas juntas de boi, para que elas não estraguem. E a pergunta: por que, Eliseu? Porque se eu precisar voltar, estará tudo me esperando. Se não der certo o que Deus tem para mim, o meu plano continuará de pé. Fala para quem nunca leu, diga: só que não. Eliseu é maluco, irmão. Eliseu é doido da cabeça. Eliseu só tinha um manto e mais nada, mas era suficiente para ele tomar a maior decisão da vida dele. Elias, é nós. Voltou para casa, beijou o pai e a mãe, queimou as carroças, matou os bois e fez uma festa para todo mundo para se despedir. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava criando provas contra ele. Quando ele chama toda a comunidade para comer do boi queimado com a carroça, ele está dizendo: esse lugar não é mais meu, e agora eu não preciso mais disso. Ele está dizendo para todo mundo: eu confio no que Deus tem para mim, e agora vocês são prova viva da decisão que eu estou tomando. Não haverá mais bois para mim, não haverá mais juntas nem carroças, porque agora eu estou indo para a próxima estação da minha vida. Ninguém pegou, eu vou dizer de novo: para você viver
exatamente o que Deus tem para você, em algum momento você vai ter que virar a chave. E virar a chave é desconectar com a estação anterior, é quebrar as pontes com o passado, é destruir os vínculos que te prendem na realidade anterior e deixar provas contra você, dizendo e deixando claro: isso aqui não é mais a minha realidade, eu estou indo para o centro da vontade de Deus. Sabe o que a gente faz? É completamente diferente. A gente quer viver a vontade de Deus, mas a gente ainda está com o nosso plano guardadinho na gaveta. A gente quer viver o que Deus tem para nós, mas a gente não abre mão do lógico, porque a gente quer planilha, a gente quer estar no controle. E essa é a loucura, porque a gente não quer passar vergonha, a gente não ousa viver o que Deus tem, porque a gente está preocupado com o que alguém vai dizer, a gente não está vivendo o que Deus tem para nós, porque o que vão pensar, o que vão dizer, que loucura. E essa é a vibe da história: ou você se posiciona e passa vergonha no começo para ser honrado por Deus no final, ou seja honrado por aqueles que não tem nada a ver com a sua história, vive a vida para sempre igual, e daqui a 10 anos a gente se encontra na beirada do caminho e você estava vai viver a mesma coisa. Não, irmão, eu sou um Deus de ideias criativas. Vou falar de novo para você: eu sou servo de um Deus de ideias criativas. Todas as vezes, olha que português maravilhoso. E eu não vou nem cortar, eu vou deixar todos, eu vou corrigir para não ficar feio. Todas as vezes que eu pensei que havia acabado e esgotado o plano, Deus apareceu com uma nova ideia. Não, você não glorificou. Eu vou declarar isso sobre você então. Ei, lindo, todas as vezes que você pensa que o plano de Deus esgotou para a sua vida e que você chegou no lugar desejado, saiba, Deus sempre tem uma nova ideia, mais assustadora, mais extraordinária, mais apavorante. O frio na barriga nunca vai passar, porque todo lugar que você pensa que é o fim, Jesus só está chamando de começo, e sempre tem uma coisa nova. Por isso que o salmista vai dizer: vivendo pois porém em novidade de vida. Quando você vive com Cristo, lindo, você não tem como saber o amanhã, porque sempre é novo, sempre é maior do que você planejou, sempre é mais extraordinário do que você imaginava. Você pensa: nossa, acabou. Deus olha e diz: tem mais, tem mais, eu tenho mais coisas para você. Mas lembre-se, só acontece quando você queima as carroças, corta o vínculo com as coisas que te prendem no passado, porque senão você vai ouvir, você vai ver, só que nunca vai experimentar. E a maior dor da vida é saber que Deus poderia ter feito algo sobrenatural e não ter o testemunho para contar daquilo que você sabia que Ele iria fazer. Sabe a diferença do remorso e do arrependimento? É porque o remorso não tem o que fazer, porque o tempo já passou. Arrependimento, a gente se arrepende, pede perdão e às vezes conserta. O remorso é o atraso do arrependimento. A pior coisa da vida de alguém é ser frustrado no final, de saber que perdeu tempo, que poderia ter vivido outra história, sentar com os netos no chão da casa e não ter algo incrível para contar, ou ser aquele que diz: podia ter acontecido, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse ouvido a voz de Deus, e se eu tivesse me movido em direção à palavra dele. E o discurso de quem não crê de fato é sempre o: se eu tivesse acreditado. Será que não poderia ser diferente? Não é uma loucura pensar que a nossa vida passa muito rápido? Eu olho para os meus filhos. Hoje eu coloquei o João e o Noah um no lado do outro, tirei uma foto. O João já está quase do meu tamanho. Ontem eu fui deitar com o João, abracei ele assim de conchinha na cama. Eu falei: filho, meu pé está encostando no teu pé, você está muito grande. E ele, super orgulhoso. Mas ontem ele era um pedacinho de carne, e anteontem ele era um sonho distante. É doido de imaginar que dias atrás a gente estava pedindo dinheiro para o pai e para a mãe para ir na lanchonete. Não é incrível saber que daqui a alguns dias nossos cabelos estarão mais brancos, a gente vai estar vivendo talvez uma outra realidade. Mas sabe qual é a dor? É chegar no tempo, mas não chegar na estação. Vou ser mais específico. Você avança no tempo, mas não avança na estação. Você envelheceu, mas o plano de Deus ainda está lá atrás do começo.
Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve, jovens, vocês são fortes, ele está dizendo para a gente, aproveitem enquanto você tem vigor e chance, que depois o cálculo é muito mais difícil. Entendeu? A hora de viver é agora. E eu sei que talvez alguém já se sente atrasado. Então deixa eu te falar, lindo, não existe nenhum horário para ninguém começar a viver o plano de Deus. Mas o problema é que a decisão necessária, ela vai te constranger a ousar de uma maneira que talvez você nunca ousou. E esse é o ponto. Eu não queria te sacudir dessa maneira, mas eu preciso ser bíblico com você. Todo mundo que viveu algo extraordinário tomou decisões ousadas. E no nosso tempo até é ruim falar isso, e é uma mensagem perigosa, porque alguém pode fazer loucura. Não, eu não estou chamando você para fazer algo que Deus não te chamou, que você não tem a ciência da voz de Deus. Não estou falando para você se endividar, não estou falando, não, irmão. Cuidado com esses malucos de internet que tentam colocar a palavra na nossa boca. Hoje, enquanto eu conversava com o Senhor, eu falei com Deus, eu tenho que tomar cuidado com essa mensagem. O Senhor falou comigo, mas é perigoso, porque quando você encoraja alguém a sair do normal para o sobrenatural, você tem que ter alguém te esperando no destino. Senão você vai chegar sozinho, vai se arrepender e vai se desesperar. A pior coisa na vida é você dar um all-in aonde Deus não te chamou. Entende do temor? Aí eu falei com o Senhor e anotei algumas coisas. A primeira coisa é discernir o chamado, é discernir a voz. Que às vezes o nosso problema não está nem na decisão necessária, mas em quem está nos chamando. Porque quantas vozes nos dominam? A voz da imprudência, a voz do mau conselho, a voz do desânimo. Tem muitas vozes, mas a voz de Deus, ela é única. Então, para se lançar de uma maneira ousada, você precisa da voz de Deus te chamando para esse lugar. Para andar por cima das águas, tem que ter Jesus andando dizendo, vem. Não é sair na loucura de dentro do barco. Mas aqui que está o negócio. É que a maioria de nós já teve essa chamada, já teve essa voz, mas a gente ainda está protelando. A gente está dizendo, ano que vem, um dia eu vou estar pronto. A gente tem umas loucuras na nossa cabeça, irmão. Eu sou um evangelista, meu chamado é convidar as pessoas para conhecer Jesus. Eu prego sobre Jesus, apresento Jesus, faço apelo, e as pessoas falam, yes, eu aceito Jesus, é a minha vida, eu amo a minha vida. Mas tem uns doidinhos que dizem, não, o dia que eu for bom, eu aceito a Jesus. Eu fico com uma dó, porque, irmão, nós nunca vamos ser bom. A gente é tudo vida louca. A gente é problemático, irmão. A gente acorda querendo uma bicicleta, dorme querendo casar, a gente é indeciso, a gente reclama, a gente muda toda hora. Por isso que Deus precisa estar na nossa história. A gente não muda para que Ele entre, a gente deixa Ele entrar para que Ele mude todas as coisas. Então tem gente dizendo, não, um dia que eu estiver pronto. Não, irmão. Você só precisa de uma palavra. Lançou o manto, queima as carroças na hora, taca fogo no tudo. É doideira, mas eu poderia contar 1 milhão de testemunhos, mas eu seria muito pessoal. Eu prefiro ser só bíblico com você hoje. Escute bem, quando Elias lança o manto, é a direção que Eliseu precisava. É isso. Um homem de Deus, testado e aprovado pelo fogo da presença do Eterno, lançou o manto. Agora a decisão é dele. Então a primeira coisa para a gente se lançar é ter uma decisão, uma palavra. Não se mova sem palavra. Não se mova pela loucura, não se mova pela... Não. Palavra tem que ter uma direção clara. David, não tenho ainda. Então ora por isso, só por isso. Mas no dia que tem a palavra, você vai ter que se posicionar. Passo 2, eu escrevi, para não ousar, esquecer e deixar perigosa a mensagem. Passo 2, romper com o passado. Que foi o que Eliseu fez. Ele queimou as carroças. Sabe o que ele está fazendo? Ele está arriscando o plano B da vida dele. Ele está dizendo, Deus, eu não preciso de mais nada se eu estou indo para a direção que o Senhor tem para mim. O problema nosso é que às vezes a gente até tem coragem para se posicionar, a gente só não tem coragem de se desfazer. A gente não tem ousadia o suficiente para rasgar da nossa página da vida aquilo que a gente chama de segurança. Entende a loucura? E é isso. Abraão, sai da tua terra e eu te mostrarei. Abraão era rico
saiu de um lugar para lugar nenhum, mas tinha uma palavra. Já parou para pensar a loucura de Abraão? Sai e vaza daí. Mas para onde? Eu vou te mostrar. Eu sei que é difícil isso, porque a gente gosta do controlezinho na mão, a gente gosta, mas aí que o negócio conflita aqui. Tem vidas que cabem no planejamento, tem vidas que cabem na planilha, mas quando Deus entra, a regra confunde, o jogo muda, porque não dá para explicar o milagre dele. Se não é graça de Deus, o que é? Se não é graça de Deus, o que é? Você vê um improvável vivendo um extraordinário. Gente que saiu do nada e de repente Deus está usando e honrando. Está vivendo algo extraordinário. Você olha para a vida dele e não tem nada que combine. E aí você pergunta para ele: o que você fez? E ele diz: eu ouvi uma voz, Deus falou comigo. E aí é o Eliseu: eu queimei as carroças e eu estou vivendo sobrenatural agora. Irmão, Eliseu abriu o Jordão, o machado flutuou, se tornou um dos maiores profetas da geração dele. Mas minutos atrás era só um agricultor arando o campo. Essa é a loucura da vida. A confusão acontece quando alguém que não era provável vive o sobrenatural por conta de uma decisão baseada na palavra de Deus. Você entende? Então agora, em queimar as carroças. 3, tornar a fé pública. Criar provas que te impeçam de voltar. O ser humano, ele é interessante. Isso é sociologia básica. Sabe por que alguém, quando quer fazer um projeto de emagrecimento, coloca a foto dele do antes? Porque se mais gente vê, ele fica encorajado para postar o depois. Se ninguém saber, irmão, a dieta acaba na terça-feira. Ele começou no domingo, isso é o ser humano. Se ninguém saber: eu estou de dieta. Aí, irmão, ele está de dieta, mas ninguém sabe, entendeu? Ninguém sabe. Aí na segunda-feira, irmão, ele está lá resistente: glória, vamos vencer, Deus é fiel. A terça-feira mas ninguém sabe. O que ninguém sabe não dói. Quando vê, irmão, o pau já torou, comeu o que não era para comer, entende? Irmão, sabe que eu vou falar uma coisa, Dave. Para algumas coisas eu preciso colocar Deus na parada. Como assim? Eu tenho que colocar um jejum, um propósito. Se eu não colocar Deus no negócio, eu me auto-saboto. Eu falo: tá tudo bem. Aí falei para Deus, eu prometi. Irmão, isso é uma coisa que é um senso de autocontrole. Se eu não colocar Deus no lance, para eu ter sobriedade de resistir até o final, eu não consigo. Eu até tento, mas aí eu olho para mim e falo: não vai dar nada. Entendeu? Agora, se eu coloco Deus no negócio, irmão, aí mexeu com a parada que me pega. Se eu falar alguma coisa, eu vou até o final. Eu estou agora, novembro, eu quero fazer um projeto, um propósito com o Senhor de 31 dias. Público, 360. Não é para vender nada, mas eu quero transformar algo que é um desejo numa prática habitual. Logo vocês vão saber, os curiosos. E eu sei que se eu não fazer assim, eu não consigo. Quando o Eliseu faz o jantar para todo mundo, imagina o papo na mesa. O que é isso aí que nós estamos comendo, Eliseu? Isso aqui era os boi. Uai, você não tem mais boi então? Não. E essa lenha aí, tá com uma cara de junta? Era a junta dos boi. Não tem mais? Não. Não é a carroça também? Não, tudo. Você não tem nada para vender? Não, LX? Nada, foi tudo no fogo. Mas por que você fez isso, Eliseu? Porque eu virei a chave. Deus está me levando para uma nova estação. E aquilo que ficou para trás não serve mais para mim. Agora é novo. E por último, não olhe para trás. Não olhe para trás. Eu estava lendo uma história. Deixa eu lembrar o nome do homem aqui. Cadê o nome dele? Achei. Hernán Cortés, um explorador espanhol, chegou no México com 16 navios para conquistar o México, para dominar.
Quando chegaram na praia, antes de ir para o território inimigo, ele falou para os soldados: queimem todos os navios. E os soldados falaram: por quê? Nasce aqui uma expressão, burn the ships. Queime tudo, queime os navios. E aí os soldados falaram: por quê? Como que a gente vai embora? Aí ele falou: nós só sairemos daqui no navio dos nossos inimigos. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quem está vivendo a vontade de Deus não conta com o erro, não conta com o fracasso, não se prepara para o pior. Pelo contrário, ele se reveste de uma fé sobrenatural. E ele está vivendo numa frequência que não dá para entender. Está dando errado para todo mundo, mas ele está dizendo: vai dar certo, Deus é comigo, Ele não vai me abandonar, Ele vai estar em todos os processos até o final. E alguém está dizendo: e se não der certo? Ele está repreendendo, dizendo: vai dar certo, porque quem me chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. E o destino que Ele me chama, Ele já me espera nele. Para onde nós vamos? Se a gente ter que sair, vai ser no navio dos inimigos, porque nós não temos mais para onde voltar e no que voltar. Olhar para trás é perigoso. Isso já está lá em Gênesis. Quando o povo sai, a Bíblia diz que Deus manda eles pelo caminho mais longe, para que não tivesse como olhar para trás e desejar a volta. É como se Deus estivesse dizendo: vive a nova estação sem saudosismo do que aconteceu antes. Você entendeu? Não é para ter saudade, não é para ficar preso, é para viver de fato. E eu concluo dizendo para você que quando você entra nessa expectativa de realidade de vida, você muda a maneira de ver as coisas, muda a maneira de ver o Senhor, porque nada é mais pedagógico do que depender de Deus. Deus está chamando você para depender dEle de maneira total e integral. Deus está chamando você para virar a chave da sua história, para entregar tudo aquilo que você pensou que era razoável na mão dEle e viver o extraordinário que Ele já tem para você. Mas para que você viva, você vai precisar queimar as carroças, você vai ter que eliminar os planos de volta para poder viver exatamente aquilo que Ele tem para a sua história. E se você ter coragem para se lançar na vontade dEle, se prepare para viver a estação mais poderosa da sua história. E eu quero declarar que nada vai te faltar, nada vai roubar a tua paz. O frio da barriga vai ser constante, mas não será suficiente para te parar, porque o Deus que te chamou é fiel para te acompanhar a cada passo da jornada que Ele propôs para você. Não faltará nada, e Ele guardará você até que a promessa se torne o solo firme que você vai pisar. Em nome de Jesus, amém. Cadê Eliseu? Eliseu já está em outra vibe, irmão. Eliseu já é um profeta. Eliseu já está vivendo o extraordinário. A pergunta para você é: cadê você daqui uns dias? Aonde você estará daqui a alguns meses? Ei, lindo, há uma palavra de Deus sendo gerada no teu coração agora. Se você quiser receber, recebe. Mas Deus não colocou essa palavra no meu coração à toa. Não importa quanto tempo você demorou para ouvir essa mensagem, só importa que você está ouvindo Ele na hora certa, no momento certo, e você vai viver. Você quer que eu seja profético naquilo que eu vou dizer aqui? Você está andando e Deus chamou você para voar.
Você está andando e Deus chamou você para correr. Você está vivendo uma vida e Deus tem algo muito mais extraordinário para você. E a pergunta aí, por que não estou vivendo? É porque você não está crendo de maneira plena e completa. Você ainda está apegado com as coisas do passado que te prendem. Mas veja, se Deus tem tudo isso para você, só há uma coisa a se fazer: solta o controle. Deixa Deus controlar todas as coisas. Deixa a voz dele guiar você no meio da sua história. Deixa o plano dele ser de fato o script daquilo que você vai viver na sua vida. Porque se você viver isso, tenha certeza, não haverá arrependimento, não haverá dores. E quando eu digo dores, não são frustrações dos caminhos. Não, é que não haverá frustração. Porque se você obedecer, se você o ouvir e ir em direção à voz dele, você vai viver o que ele tem para você e ponto. Nosso problema sempre é: o que vão dizer, o que vão pensar, é grande demais para mim. E Deus está olhando para você e diz: o teu problema é, se você confiasse mais em mim, já estaria vivendo outra estação da sua história. O teu problema é, você acha que é mais inteligente do que eu. O teu problema é que você acredita saber mais sobre o futuro do que eu. Enquanto você não entender que Deus tem um controle completo da história, e que quando Ele chama, Ele se responsabiliza, você vai continuar andando ao invés de voar, andando ao invés de correr. Então, lindo, chega, vira a chave. Deus não é mais o que eu quero, é a tua vontade que eu desejo para minha vida, em nome de Jesus, amém. Jesus, aonde, quando só nos chamar, não iremos temer, não iremos vacilar, não iremos duvidar, iremos crer. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. Queremos romper com lugares, queremos romper com limites, queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, toma a direção da nossa vida. Não nos deixa, Senhor, viver uma vida que nos cause remorso no final, mas uma vida, Senhor, que te glorifique de maneira sobrenatural, extraordinária. Nos leva para uma estação diferente. Nos leva, Senhor, se o Senhor nos chamar, queimaremos os bois, as carroças, beijaremos os nossos pais e correremos na direção da tua voz, para viver exatamente aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias e de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia, e se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir 10 de agosto, que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe.
Não, vocês imaginam se tivesse dado um problema técnico e a gente tivesse que fazer de novo? Não, vocês imaginam que loucura? Ô meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para você. De verdade, eu tenho certeza que essa palavra é algo profético sobre você. Esse deserto vai passar, ele não é para sempre. Haverá uma vitória poderosa de Jesus sobre você, e uma nova estação do Senhor está chegando em nome de Jesus. Amém. Mas antes de começar, dois recadinhos rápidos. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Isso, geral, manda nos grupos da família. Eu nunca falei isso pra vocês, mas vocês sabiam que dá pra sair de um grupo de WhatsApp e ninguém sai mais? Ninguém sabe? É uma boa notícia. Bom, manda pra todo mundo, compartilha, comenta. E por último, eu quero falar pra você da nossa associação evangelística. Fazem 5 anos, na verdade 4 anos, que Deus fez nascer um projeto que hoje serve milhares de pessoas. Eu nunca dei publicidade para isso, mas agora Deus está levantando os nossos horizontes para projetos extraordinários. E eu quero fazer uma declaração de fé, como a última mensagem aconteceu. Nos próximos anos, as maiores cruzadas evangelísticas do nosso país serão gratuitas nas capitais das maiores cidades. Não, você não está pegando, você é de São Paulo, você não está pegando. Nós vamos parar o Vale do Engabaú, a gente vai parar a Avenida Paulista, a gente vai levar o Evangelho a lugares que nunca chegaram. Irmão, a parada vai ser diferente, vai ser a cruzada evangelística. Então, lindo, eu quero que você faça parte dessa história. Um exército está nascendo, e você pode ser alguém que seja um voluntário, que sirva, e você também pode servir com os teus recursos. Se Deus te deu isso, faça. As recomendações estão aqui embaixo, você pode acompanhar no Instagram da nossa associação, AE Dave Leonardo. São mais de 310 mil pessoas cuidadas através da nossa associação, e você é parte disso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos pro vídeo. Ai, de quem é a culpa de dar as coisas erradas na nossa vida, né? Já percebeu que sempre o culpado é os outros, já viu? O culpado é o estagiário. Coitado dos estagiários, irmão. Sofre, que Deus o livre. E eu já fui estagiário, irmão. Eu nunca fui culpado de nada que aconteceu. Nunca fui culpado de ser encontrado pelo gerente do banco. Ai, deixa pra lá, é muita fofoca pra um dia só. Mas a gente sempre tá colocando culpa nos outros, né? Culpa é do meu pai. Culpa é da Jéssica. Sempre tem uma Jéssica fazendo confusão. Tem Jéssica aí, perdão. Sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. Então, quando o deserto dura demais, Deus é o culpado. Ou é a culpa do inimigo. Você já viu? Tem gente, qualquer coisa que dá errado, diz: o inimigo se levantou. Bom, o inimigo nem saiu de casa nesse dia, tá dormindo. É você que é tudo atrapalhado. É inveja dos outros. É inveja. Não, é você que é tonto, que conta pra todo mundo. A questão é, nós culpamos os outros pelos nossos fracassos e terceirizamos as responsabilidades que deveriam ser nossas. Mas quando dá certo, aí a gente diz: que você não sabe o quanto eu batalhei. Você conhece alguém assim? Porque eu fiz tanta coisa, eu ajudei tanta gente. Não, irmão, é que a gente precisa entender o nosso lugar no mundo, sabe? Eu vou contar-lhes uma história. E essa história, para mim, é o texto áureo do Velho Testamento, porque mostra um povo que foi julgado e perdeu grandes oportunidades por não serem responsáveis com as suas atitudes. Essa não é uma palavra sobre milagre,
Essa não é uma palavra sobre sonhos. Essa é uma palavra que vai puxar a tua orelhinha assim, bem gostosinho, top. E vai puxar e vai emendar com a outra lá atrás. Fala para quem está perto de você, diga assim: a maioria dos BO da tua vida é culpa tua. Fala para a esposa também, aproveita. Porque você não vai poder dizer que ela está errada em outro momento. Então aproveita agora, fala: talvez, longe de mim, mas é a palavra. Ai, meu Deus do céu. Diga pro teu esposo, diga: viu, te falei hoje em casa. Êxodo capítulo 13, versículo de número 20. E começaram a sua jornada. E acamparam em Etã. Etã é o nome da cidade. E a Bíblia diz: e esse era o começo do deserto. Então eles estão aonde? No começo do deserto. No outro lado do deserto, a Bíblia diz que há uma terra prometida, esperada, preparada para eles, com casas lindas, com um lugar que emana leite e mel, que eles não semearam, que eles não plantaram, mas eles irão colher. O nome disso é graça. Amém? Aí o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês, vou guiá-los no caminho, e esse caminho vocês vão poder andar de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. A Bíblia está dizendo que Deus, nos 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus nunca tirou a coluna de fogo, nada, Deus nunca tirou. Deus nunca deixou eles sem direção. Ou seja, por que eles se atrasaram tanto? O X da questão é: se Deus preparou um caminho, observe comigo por favor isso. Se Deus preparou um caminho, se Deus tinha um endereço, que é diferente do que Deus fez com Abraão, por exemplo. Com Abraão, Deus disse que mostraria o lugar. Para eles, Deus já disse como seria o lugar. É uma terra que emana leite e mel, é uma terra maravilhosa, é uma terra linda, é uma terra poderosa, é uma terra, uau, maravilhoso. Então saiam do Egito, saiam do Egito. E aí a Bíblia diz que o povo saiu do Egito para a terra prometida, e tinha coluna de fogo, nuvem de fumaça, havia luz, havia direção. E esse povo não chegou e demorou 40 anos. Já parou para pensar que tem coisas que Deus de verdade faz demorar, mas tem coisas que Deus queria que fosse rápido. Existem coisas que Deus tem pressa para fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer que seja para ontem, que você levante logo, que você viva rápido, porque há uma urgência no nosso tempo. A Bíblia diz: os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Cadê os ceifeiros? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as famílias de verdade? Você acha que Deus não quer abençoar o teu casamento para ontem? Você acha que Deus quer ficar enrolando você para abençoar a tua vida? Você acha que Deus não quer que você viva logo o plano dele? É óbvio que Ele quer, mas a pergunta é: se Ele quer, por que não acontece? Existem coisas que é coerente a gente esperar o tempo. Eu sempre uso o exemplo dos meus filhos. Os meus meninos, eles amam carro, mas isso não os torna aptos a dirigir um carro. Eles não têm idade, eles não têm tamanho, eles não têm maturidade. Então tem coisas que de verdade é preciso que a gente se amadureça, sabe? É importante que a gente esteja mais preparado. Mas para algumas coisas já poderia ter acontecido há muito tempo. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido no ano passado e não aconteceu. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido em 2016 e ainda não aconteceu. Já era para a gente estar na terra prometida, já era para a gente estar vivendo coisas extraordinárias, já era para a gente estar vivendo algo poderoso, mas a gente ainda não viveu, e a gente ainda não entendeu porque não está vivendo.
Alguém vai dizer: Deus não está fazendo milagre. Não, irmão, tem milagre dia e noite no deserto. O maná cai do céu, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça. Tem milagre todo dia, a água sai da rocha, o mar vermelho se abre, uma nuvem de codornizes, a roupa cresce no corpo. Tem milagre todo dia. Então o povo não saiu, não ficou no deserto por falta de milagre. Tinha milagre todo dia. Sabe, diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: na minha vida tem milagre todo dia. E você está vivo, bebê. Você está aí me ouvindo agora, tem fôlego no teu pulmão. Você me ouve com os seus ouvidos, você está me vendo com os seus olhos. Você está aqui agora. O pau está torando, tem guerra, tem crente sendo perseguido, gente sendo morto pelo evangelho. E você está aqui sentado lindamente, ouvindo uma palavra. Você está aí no seu carro, na sua casa, whatever, aonde você está me ouvindo. Tem gente que não tem o privilégio de ouvir uma palavra do evangelho porque foi proibido. Isso é um milagre, meu lindo. Tem gente que era para estar aqui e não está mais. Você está aí me ouvindo, isso é um milagre. Falei: eu sou um milagre. Então o problema não é milagre, entendeu? O problema não é milagre, o problema não é isso. A gente está aqui agora. Então, se o problema não é falta de milagre, por que ainda não vivemos nada do que somos preparados para viver? Por que não vivemos? Por que ainda estamos andando em círculo? Por que ainda não estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Por que ainda a nossa vida é vazia? Por que ainda a gente ainda está chorando pelo mesmo motivo? Por quê? E aí a Bíblia vai dizer: Deus, por conta da desobediência do povo, a desobediência fez com que o deserto, que era para ser passageiro, virasse um lugar de 40 anos de permanência. E aqui eu entro na responsabilidade do que de fato é ser alguém cristão. Sabe? É aqui o cerne de tudo, aonde nasce uma responsabilidade que não torna a graça de Deus inútil sobre a nossa vida. O fato de sermos amados por Jesus, o fato de ter a graça de Deus derramada sobre mim e sobre você, o fato de colhermos daquilo que não plantamos pela graça de Deus, não faz com que o deserto passe logo, se o nosso coração não estiver nele de maneira completa. Eu poderia ser específico e talvez seja de uma maneira educada para não me tornar pesado a vocês, mas tantos de nós queremos viver o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele. Quantos de nós cobramos Deus, faz alguma coisa, mas a gente não fez nada. Nós não fazemos o mínimo. Nós não temos temor nenhum. E aí quando nada acontece, Deus é o culpado. Quando nada acontece, o inimigo se levantou. Quando nada acontece, os invejosos que se levantaram. Quando nada acontece, foi o meu pai que me educou errado. Não, lindo, calma aí. O dia que Deus te tirou do Egito, o dia que Deus te tirou da escravidão, Ele queria que você fosse livre. Mas você está querendo viver como escravo. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus agora, mas eu vou pedir encarecidamente. Não era para ser agora, era para ser agora, depois que eu vou falar agora o negócio rapidão. Deus te chamou para ser livre, mas é você que está com a tornozeleira eletrônica, que ainda está mostrando para o Egito aonde você está, que ainda não entendeu que Deus te tirou daquele lugar e que você não combina mais com aquele lugar da onde Ele te tirou. É você que ainda está na vontade de Deus, tentando viver como se Ele não tivesse chegado na tua vida ainda. É você. Eu tenho orado muito para que a geração que me ouve amadureça logo. Amadureça de verdade, sabe? Não adianta você me ouvir e achar que isso te torna alguém de Jesus. Não, isso não te torna ninguém de Jesus. Isso te torna um espectador de uma palavra que às vezes te anima,
que às vezes te confronta, mas não tem o poder de mudar você se você não levar isso para a sua vida diária. O Evangelho não é sobre o que você ouve, é sobre o que você decide colocar em prática na sua vida. Então, meu lindo, não adianta nós desejarmos o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele, sem temor, sem comprometimento, sempre vazio, sempre desligado. Para pensar, lindo, quantos de nós na presença de Deus estamos desligados da vida? Estamos olhando as coisas que estão passando lá fora, estamos cuidando da vida dos outros, estamos resolvendo coisas que não era para ser resolvido, e aí a nossa vida está em círculos e nada acontece. E Deus está olhando para você dizendo: o milagre está todo dia acontecendo. Todo dia eu estou aqui, todo dia tem coluna de fogo, todo dia tem a provisão, todo dia. Então é você que transformou um lugar de passagem num lugar de moradia. Não fui eu que quis isso para você. Porque todo mundo está dizendo: eu estou vivendo o processo de Deus. Não, lindo, você não está vivendo o processo de Deus, não. O processo de Deus já tinha que ter acabado faz 10 anos atrás já. Agora é só você que se perdeu. Desculpa, me perdoa. Eu estou no processo de Deus. Conversou com ela ano passado, ela disse a mesma coisa. Passou 5 anos, nada aconteceu. Eu estou no processo. Deus está trabalhando. É o processo. Passou 30 anos. Eu estou no processo de Deus. O que é isso, irmão? Não é processo, mas é que você é repetente mesmo. Você nunca passou de ano, você nunca passou direto. Você está na terceira chamada já da vida, meu lindo. Então me desculpa te incomodar um pouco, mas não é processo de Deus que você está vivendo não, irmão. É só você que é tonto mesmo. É só você que não obedece. É só você que não ouve Deus e pratica o que Ele está falando com você. É só você que está caindo no mesmo buraco toda semana. É só você que não consegue mudar o teu caminho. É só você. Desculpa. Tô leve, já tô mais leve já. Fala pra quem tá perto de você. É pra nós isso aí, tá? Não é pros outros não, é pra nós mesmo. Olha, essa pauladinha é pra gente mesmo, porque a gente tá aqui, não é pra quem tá lá fora, é pra gente. É você que tá no Uber, é pra você mesmo aí, é isso. Porque a gente também apoia dizendo: pra quem que Deus tá falando um negócio desse? Você já viu? Sabe qual que é o pior deserto? É aquele que a gente não reconhece. É aquele que você tá vivendo a vida toda e não sabe que está no deserto, porque você está tão anestesiado pelo calor do deserto que nem se ligou que a tua vida está parada há 10 anos, todo mundo foi embora e você está no mesmo lugar ainda. Sabe qual que é a coisa mais triste da vida? É quando você encontra gente que parou no caminho e não prosperou, não seguiu, não avançou, não foi embora. Está no mesmo lugar. É triste demais quando você conversa com alguém que não foi. Eu vou te falar uma coisa, ali, tem coisa que combina com solteiro, que quando você casa é ridículo você fazer, sabia? Eu sou casado faz 16 anos já. 16 vai fazer, eu acho. Se eu estiver errado, talvez eu já teria 16 nessa data agora. E aí ai meu Deus. Quando a gente tem 17 anos assim, tem umas coisas que é legal a gente falar. Sabe? Quando a gente tem 20 anos, tem umas coisas que combina a gente fazer assim, umas brincadeiras. Olha, que maneiro, que jovem. Mas tem coisa que chega um certo tempo que é ridículo a gente fazer. Chega uma hora que não combina mais assim, sabe? Dá até vergonha. Sabe, tem coisa linda que fazia sentido quando você tinha 15 anos fazer. Tinha uns conselhos que você dava que fazia sentido quando estava na época da malhação ali, sabe? Quando estava no Orkut ainda, lá fazia sentido, mas já passou. E às vezes a nossa cabecinha ainda está falando a mesma coisa, está fazendo as mesmas brincadeiras, ainda está com o mesmo relacionamento com Deus, vazio, fraco, só vive uns 190. Quando dá um BO a gente liga, mas quando passa a gente esquece. Coisa que não faz mais sentido, entendeu? É que eu não quero falar pené assim, né? Mas eu tenho pessoas assim que eu não consigo mais conversar, que eu amava antes, mas hoje dá um pouco de vergonha assim conversar, porque ainda tá conversando coisa de 10 anos atrás ainda.
E não é nem saudosismo, é porque ainda tá naquela estação ainda, sabe? Ainda tá olhando para a mulher na rua e assobiando ainda, assim, que vergonha que dá. Ainda tá afundado em pornografia, ainda tá discutindo a mesma coisa, ainda é a pasta de dente, ainda sabe, é umas coisas sem sentido. E esse é o negócio, a gente que escolheu ficar nesse lugar. Todos os dias Deus abre uma porta pra gente. Todos os dias Deus nos mostra um novo caminho. Todos os dias Ele diz: lindão, eu tô aqui, bora, levanta, vamos embora. Acorda, muda de rotina. Vai, meu filho, faz alguma coisa. E a gente tá assim: não, é porque o Senhor esqueceu de mim no deserto. Não, meu lindo, Deus tá gritando com você faz 20 anos. Vaza daí, meu lindo, eu não fiz o deserto pra você morar. Eu fiz o deserto pra você amadurecer. Eu fiz o deserto pra você crescer. Eu fiz o deserto pra você aprender. Mas não é pra ficar aí. Vaza daí, pelo amor de mim mesmo. Então deixa eu te falar, meu lindo, não acha que Deus te deixou no deserto e te esqueceu lá. Não, meu lindo, foi você que se esqueceu nessa estação. Foi você que não permitiu que Deus amadurecesse você. Foi você que não mudou até agora. Então não tem ninguém culpado da tua vida tá dando errado. É só você que não cresce. É só você que não amadurece. É só você que ainda está colocando a culpa nos outros e não assumiu que é a tua falta de oração, que é a tua falta de vida com Deus, que é a tua falta de temor. É você o culpado. Olha que agonia. Então, meu lindo, acorda logo. Deus, o que eu preciso fazer? Olha para cima. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça está na tua frente. É só seguir que a terra prometida está te esperando. Tá bom, né? Já apanhamos bastante já agora, eu acho que... Se tem alguém no deserto aqui, irmão, se eu fosse você, estava chamando o Uber agora já. Eu gostei dessa. Chama o Uber logo, lindo. Chama o Uber logo desse deserto. Vaza daí. Pede carona. Some daí. Some. Não tem como. Agora, é que tem um problema. É que tem lugar que o Uber não te acha. Não chega. Está tão longe da realidade às vezes. Você vai ter que levantar, vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender, vai ter que sacudir a poeira e dizer: Jesus, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero. E aí, lindo, você vai ter que ser cabra macho para dizer: eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a direção, eu vou mudar as coisas, porque eu não quero viver mais uma estação no deserto. Lembre-se, lindo, o deserto, você não fica por falta de milagre. No deserto você não fica por conta do propósito de Deus. Não, lindo, às vezes você só está no deserto porque você não aprendeu a obedecer à voz do Senhor. Deus te fala à direita, você vai para a esquerda. Deus fala para você parar, você continua. Deus fala para você continuar, você para. Então é como se você estivesse num ciclo vicioso de desobedecer. E é por isso que talvez você está preso ainda nessa realidade. Mas eu quero que você entenda, lindo, que se você ouvir a voz de Deus, o deserto de 40 anos você vai passar em minutos por ele. Não, 10 améns. Então deixa eu refrescar e trazer um pouco de esperança para você. Ei, lindo. O propósito de Deus com você não é que você more no deserto. O deserto é um lugar de passagem. E durante essa passagem você precisa amadurecer, crescer, evoluir, ficar ainda mais cheio do Espírito Santo. Porque o deserto que talvez demoraria anos, pela velocidade do teu crescimento vai demorar dias. Porque tudo passa, e quando nós estamos atinados à vontade de Deus, passa ainda mais rápido. Você não precisa morar nesse lugar de sofrimento. Passe correndo, que demoraria anos. Se você estiver conectado com Deus de verdade, vai passar rápido demais. Então a pergunta não é quando o deserto acaba, é: Deus, o que eu preciso fazer enquanto estou aqui? E a única coisa que Deus quer que você faça é: escute e obedeça.
Vamos criar uma situação hipotética. Estou com um problema no meu relacionamento. Deus resolve o meu marido. Ai meu Deus, vou ter que... confusão. Deus muda a vida dele. Ai Deus, ajuda ele a melhorar. Deus converte ele. Aí Deus está olhando para você assim: puxa, eu queria fazer tudo isso em você também. Ai Deus, salva minha mãe, muda a vida da minha família. Aí Deus está olhando assim: puxa vida, eu queria fazer tanto isso em você também. E esse é o negócio. Enquanto você está dizendo Deus faz neles, Deus está dizendo: deixa eu começar em você primeiro. Deixa eu começar em você primeiro. Ei, lindo, quando nós olhamos para a palavra de Jesus, eu olho para o final dessa história, onde Moisés não entra, aonde o povo não entra. E aí Deus dá um conselho para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué se levanta: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele diz: eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, lindo? Postura de alguém que amadureceu. Não importa o que vocês vão fazer, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei o que você está pensando, mas se talvez você está pensando em mandar essa mensagem como indireta para alguém, talvez é só para você mesmo hoje. E olha que até é estranho, porque eu quero que você compartilhe. Mas talvez está na hora de você parar de orar pelos outros e começar a pedir misericórdia a Deus pela tua vida, para que o deserto seja abreviado. Ai, lindo, eu quero dar essa palavra de Jesus para você agora. No nome de Jesus, o deserto será abreviado. O tempo não será longo, o tempo será rápido, porque Deus tem pressa de fazer coisas extraordinárias na tua vida. Portanto, quanto antes você amadurecer, quanto antes você compreender a voz de Deus, mais rápido Deus vai te tirar desse lugar. Porque, de verdade, Deus está levantando as vozes desse nosso último tempo. E talvez você seja essa voz, a sua família seja esse farol. Então, lindo, vaza do deserto rápido. Deus tem algo para fazer poderoso na sua história. Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor sacudiu a nossa cabecinha. O Senhor não nos deixou do jeito que nós pensávamos que estávamos. Não, Jesus, a culpa é nossa também. O marido é meio vida louca, Jesus, mas a culpa é nossa. Fala aí, linda, vai. A culpa também é minha, Senhor, eu preciso melhorar. E quando eu aprender aquilo que demoraria tempo, vai passar em minutos. No nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Essa é a última mensagem da série Boas Notícias. Nesse momento, uma série nova já deve estar nascendo. Algo novo já deve ter sido gerado no coração de Jesus e em breve vocês irão saber. Mas agora, vamos viver até o final aquilo que Jesus separou para nós. Então, muito obrigado a você que está comigo desde o primeiro dia desse canal,
desde a primeira mensagem dessa série, e que seja o melhor ano da sua vida, que 2023 seja marcado por comunhão com Jesus, seja marcado por promessas realizadas, por você não desistindo, perseverando, sendo restaurado para a glória do nome dele, encontrando amigos de verdade e entendendo que nem todo presente vem embrulhado da maneira que a gente consegue compreender de maneira rápida. Mas antes disso, eu quero te pedir algo. Você não fez isso em nenhuma mensagem, não? Isso é difícil, né? Eu não vou curtir. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que é relevante, manda pra mais gente. Curte rapidinho, curte, comenta, nem que seja qualquer coisa, só por dó. Fala comigo por dó. Comenta, compartilha, manda pra todo mundo que você ama essa mensagem. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, sem falhar, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos para a última palavra. Gênesis, capítulo 45, versículo 4. Diz o seguinte: e José disse aos seus irmãos: se aproximem de mim. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, o seu irmão, a quem vocês venderam no Egito. Que climão. Agora, pois, não se entristeçam, nem vos, se irem com vocês mesmos, por terem me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. Tem que ter maturidade, hein? Se fosse nós, ia meter o louco para cima dos irmãos, dar um armlock num, um soco no outro. Parece bandido, me abandonou, me vendeu. E José não, vem cá, se aproxima. E não fiquem se culpando não, porque o que vocês fizeram só contribuiu para o meu bem. Ai, que bom. De novo, o que vocês fizeram de ter me vendido, eu quase morri, só fez uma coisa: contribuiu para o meu bem. E Deus é tão doido que também contribuiu para o bem de vocês, porque se eu não estou aqui, vocês iam ser mortos. Bom, a vida tem dessas, né? Deus manda uns presentes que vem embalado nos negócios estranhos. Já viu que o pacote de presente é muito louco e você não consegue entender que o presente está lá dentro porque o pacote é estranho demais? Vem numa circunstância tão doida que a gente fala assim: que é isso? É um presente, só que o pacote é estranho. Eu vi uma vez, tinha uma propaganda na televisão de um amigo secreto, que é uma mulher que é bem rica, eu acho que, não sei se é rica de verdade ou se é só personagem, e que ela fala assim: é só uma lembrancinha, e é um helicóptero embalado. Já viu? Aí o cara fala assim: nossa, só uma lembrancinha, um helicóptero embalado. Só que como o helicóptero é muito peculiar, o formato, dá pra saber que é um helicóptero mesmo estando embalado naquele papel de presente, sabe? E eu não sei porque eu tô falando isso pra você, mas eu achei legal. E porque tem presente que a gente olha o pacote e sabe o que tem dentro. Não é verdade? Uma geladeira. Geladeira tem formato de geladeira. Micro-ondas tem formato de micro-ondas. Entendeu? Então tem coisa que a gente olha o pacote e a gente já sabe o que tá dentro. Então, o pacote do presente meio que combina com o presente na sua lógica. Mas Deus não. Deus dá uns presentes que o pacote do presente não tem nada a ver. Aliás, o pacote, o trabalho para abrir é difícil, que você quase desiste do presente. Você fala assim: não pode,
Para eu poder viver isso, eu tenho que... Sim, porque às vezes você até sabe qual é o presente, mas é tão difícil abrir o pacote que você acaba desistindo daquele presente. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu olho isso para a Bíblia em vários momentos. Jesus, Ele é o nosso Salvador, mas o pacote do presente foi a cruz. Você entende? Paulo foi o maior apóstolo, mas o pacote do presente foi cair do cavalo cego. Se não acontece aquilo, Paulo não seria quem ele é. Noé, o presente, salvar o mundo, um homem injusto. O pacote do presente era construir a arca. Para desembrulhar tinha que a arca ficar pronta. Sabe, Davi vai ser o rei de Israel. O pacote do presente é ser perseguido por Saul durante 15 anos. Jó, Ruth, Noemi, Abraão, Isaac, Jacó, todos tiveram grandes presentes do Senhor, mas todos os pacotes foram estranhos. Na verdade, o pacote tem um nome. O pacote é a preparação. É o que está antes, você só acessa depois que passa pelo pacote, pelo processo. Então, o pacote, ele é muito doido, porque às vezes ele desconecta tanto do presente que você não consegue encontrar a razão. Você não consegue encontrar a lógica. Por exemplo, vamos lá, isso é prático. José tem um sonho. O sonho de José, olha, você vai ser o governador. Na verdade não foi isso, foi assim: José viu o sol e a lua se prostrando perante ele. Ele viu os feixes, lembra? Uau, que lindo! Então agora partiu viver o sonho. Top, expectativa 1000, os foguetes preparados para soltar, para comemorar. E aí foi lá e falou para os irmãos: vocês não acreditam, hein? Deus vai me honrar. E todo mundo, que isso, hein? Aí ele virou as costas e falou assim: vai honrar nada. Nós vamos dar um cacete nele tão grande que ele vai... Acabou o sonho, não vai acontecer. Pegaram ele, jogaram ele num poço, tentaram contra a vida dele. Um dos irmãos falou assim: não vou fazer não vamos ficar com essa culpa na nossa cabeça não, deixa quieto. E aí deixaram, mas daí estava vindo uma caravana de ismaelitas e falaram: vamos vender para eles então, vamos vender. E aí venderam, e eles venderam para o Egito. E aí o José está no Egito. Aí você fala: mas cadê a lua? Cadê o sol? Cadê os feixes se prostrando? Cadê? Porque não tem nada a ver. E eu fico imaginando isso na cabeça do José. O José: poxa, Senhor, não tem nada a ver com o que eu sonhei não. Porque entende que o pacote é muito diferente do presente. E aí você está dizendo assim: puxa, mas está acontecendo tudo isso, não tem lógica, não vai dar certo. Porque é assim que a gente se sente. É assim que a gente se enxerga. Deus derrama sobre nós uma palavra e o nosso primeiro problema é a gente, porque a gente se olha no espelho e não tem nada a ver com a palavra. Ou seja, não sei se você sente isso, mas eu me lembro de quando Deus falava comigo lá atrás. Eu tenho esse problema até hoje. Eu olho no espelho e falo assim: não, Deus, o que é que o Senhor viu? Porque eu sei que eu acordo comigo e durmo também. Eu sou insuportável às vezes. E eu olho para mim lá atrás, era pior ainda. E aí Deus falava: vou te usar na palavra, tu vai ser um pregador do evangelho. E Deus falava quando eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. E eu dizia: top, que né? Meu Deus. Mas lá dentro eu falava assim: não, jamais vai acontecer. Por quê? Porque a minha realidade era totalmente diferente. Minha família, as circunstâncias da minha casa, as tretas que a gente vivia. E aí eu tinha a palavra, mas o pacote do presente era tão doido que eu pensei: isso nunca vai acontecer. E aí, olha que maneiro, que treta. Eu conheci minha esposa, minha primeira namorada, maravilhosa, top, vida desgraçada. Eu tava, ela também, mas nós já tava meio junto, meio atrapalhado. E aquela confusão de vida, e aí tinha uma palavra.
que doido. Tinha uma palavra e de vez em quando dava umas faíscas da palavra. Por exemplo, eu uma vez estou dentro de um ônibus e eu senti uma voz dentro de mim falando: fala com aquele homem que está na frente. E eu falei: não vou falar nada. E a voz fala: fala. E aí eu fui e falei. Bom, resumindo bem a história para vocês, cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, o Deus me usou para falar com alguém, mas quem precisava que Deus falasse era eu, que eu estava todo arrebentado. E aí minha mãe falou assim: um dia você vai pregar a palavra. É Deus te chamando para o teu propósito. Mas o pacote do presente não tinha nada a ver. Aí eu tive um encontro com Jesus, mas num processo de tanta dor, de tanta angústia, de tanta amargura, que uma das coisas que eu disse para Jesus no dia que eu voltei para Ele foi: Jesus, se ainda tem esperança, eu preciso que o Senhor me restaure, que o Senhor me faça entender que o Senhor ainda ouve eu, porque eu estava arrebentado. Pacote totalmente diferente. Sabe, o José, ele tem tantos momentos de dor, tem tanto tempo, tanta humilhação na história do José, que se você ler só a humilhação do José, você fica assim desmotivado. Eu confesso para você, irmão, eu já li sobre José centenas de vezes. Toda vez que eu leio o processo de José, eu fico cansado. Eu falo: sangue de Jesus tem poder. Aqui, o garotinho lazarento de azar da vida, vendido, meu Deus, vendido. Aí só que ele é bonitinho, maneiro, fiel. Aí interpretou o sonho, agora vem a promoção dele. Lembra, antes todo mundo esquece dele. Aí um lembra, e ele vai lá e interpreta o sonho. E agora ele explodiu, fenômeno. Aí a mulher do Potifar lá, doidona, gamou nele e tentou passar o cerol. Quer dizer, estava já decolando na pista. Aí vem a mulher do Potifar, irmão, arregaça com ele. Ele foge da mulher e foge pelado, com a confusão terrível. Vai preso de novo. Aí você fala: gente, cadê a lua? Cadê os feixes? Cadê o que o Senhor prometeu? E aí você: cansei. Aí lá vai José preso de novo. Aí entende que você olha para a tua realidade e parece que cada dia que passa a promessa de Deus fica mais distante. A gente olha para nós, olhamos para aquilo que nos cerca, e a impressão que temos é que cada dia que passa, mais difícil fica da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Os planos de Deus ficam mais distantes. Por quê? Porque a gente só está olhando para o pacote. A gente só está olhando para aquilo, não está conseguindo enxergar a razão. Eu sei que é difícil, lindo, mas se você tem visão do que Deus vai fazer, você não desiste, mesmo o ambiente sendo tão diferente como você imaginou. Então imagina que o José vai ser governador. Ele nem sabia que era governador, mas sabia que era honra. Então talvez quando ele se tornou aquele garoto de confiança do governo, ele já pensou que ali era o caminho, já tinha chegado ao ápice. Cheguei. E aí downgrade de novo. Quer dizer, foi liberto da prisão, já era ordem, honrou. Não, tem coisa maior. Só que antes do maior vai ter que dar uma descida de novo. E aí eu começo a entender que tem um texto da Bíblia que faz todo o sentido depois que você passa pelo processo. Antes ele não faz sentido nenhum, mas depois quando você lê, você fala assim: é verdade, é isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e foi chamado segundo os seus decretos. Mas você percebe que o teu... Bom... Você percebe que até o glória a Deus de vocês é meio desanimado? Porque a gente fica assim meio... todas as coisas, né? Mas é a perseguição que eu estou sofrendo no meu trabalho. Olha aí, ó. Porque a Nicole não me deixa em paz. Ela fica só falando mal de mim. E cada um tem os seus problemas. Porque o carro, porque não sei o quê, porque a vida, porque a enfermidade, porque a rotina, porque tudo.
E aí você fica assim, ó céu, ó vida, ó azar, nunca vai acontecer. E Deus está olhando assim. Continua abrindo o pacote. Continua, mas está doendo. Continua, mas tô sem esperança. Persevera. Continua fazendo certo, continua fazendo bem. Lembra? Não se canse de fazer o bem. O presente pode estar embalado de maneira estranha, mas o presente é maravilhoso, vai valer a pena. Continua, mas está difícil, é muito durex. Ai, irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tentei desistir, muitas vezes. Eu dei uma entrevista agora para um lugar aí. E a mulher me falou assim pra mim, que na cabeça das pessoas, a gente tudo só os anjinhos, bate asinha, vai pro lado, dorme que nem um anjinho. Que, irmão, é treta em cima de treta. Muita confusão, porque as coisas que a gente resolve tem impacto em muita gente. Então, meu Deus, se você soubesse, é uma loucura. E eu brigo, sou bravinho, sou Pedro, confusão. De vez em quando tem que pedir perdão pros 10, e aí volta, briga tudo de novo. E assim a vida segue. E eu vou falar uma coisa pra você, irmão. A mulher falou pra mim assim, na entrevista, ela falou que tava parecendo uma palestra, as minhas respostas. Ela tava feliz comigo. Aí ela queria uma motivação. Ela falou: já pensou em desistir alguma vez? Na cabeça dela, ela ia ouvir de mim assim: não. Eu jamais, outrora, imaginava que eu jamais queria desistir. O quê? Tive todo dia. Todo dia. Deu ruim, vou parar. Porque a gente é assim, irmão. Eu tava no carro, falava pra minha esposa: nunca mais vou ver esse negócio, porque é muita humilhação. Eu não vou mais pregar, eu não vou mais viver, porque ninguém valoriza, porque só humilha a gente. Eu passava uns perrengues terríveis, irmão. E aí a Paula falava assim: então vamos desanimar. E é isso, vamos desistir. Aí nós chegava em casa, olhava um pro outro, chorava e falava assim: não vamos desanimar coisa nenhuma. Nós já caminhamos até aqui, nós não vamos parar. Nós já andamos demais pra desistir. Vambora, segue o jogo. Então, eu imagino, o José não teve... O quê? O José, irmão, devia estar morrendo de ódio de todo mundo já. O José não queria mais nada. Eu vou embora dessa prisão, vou fugir, vou fazer uma tatuagem no corpo para fazer o caminho da prisão. Quem viu a série se ligou. E vou embora da prisão, Prison Break, eu vou embora. Desculpa, irmão, preciso amadurecer, eu sei. Porque esse é o normal. Pensar em desistir é normal. O que não pode ser normal é desistir. Oi, obrigado. Eu vou falar de novo que eu gostei. É normal pensar em desistir. O que não pode ser normal é desistir. Sabe, todas as vezes que você tiver vontade de desistir, olha pro tanto que você já caminhou. Você já caminhou demais, você já foi longe demais. Não para não, bebê, segue o jogo, segue o flow, vai embora. Mas pensar é normal, o que não pode é arregar. Não desiste. Eu olhava pra minha esposa e falava: vamos desistir. Ela falava: então vamos. Aí nós chegava em casa, olhava pro outro e falava assim: nós já nos apanhamos tanto, agora vamos fazer pra ficar pior. Porque vai valer a pena. Vai valer a pena, entende? Vai valer a pena. O José tá lá, o pau tá torando, até um dia que tem o faraó tem um sonho. E alguém disse: teve um garoto aqui que é bom nessa parada de sonho. Qual é o nome dele? O José. O José tá lá esquecidinho, dormindo na prisão. Improvável. Aí alguém chega e fala assim: José, estão te chamando de novo. Aí o José: a última vez que eu fui já deu um ruim lascado. Vai embora, vamos lá para ver o que é. Aí conta o sonho. Irmão, José interpreta de prima. Respondeu. E por conta da resposta de José, Deus mudou a história do Egito. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Durante os 7 anos de fartura, vocês vão guardar comida nos celeiros. Vocês não vão gastar.
vocês vão guardar. E quando vier os 7 anos de fome, vocês vão ter celeiros fartos, para que nenhum egípcio morra. Pois o que acontece? Exatamente o que é a interpretação do sonho de José. Só que no meio de tudo isso, tinha uma palavra de Deus sobre ele lá atrás. O que é a história? Bom, o José se torna o governador do Egito. Tem que respeitar o Zé, irmão. O José tá lá, governador, chefão. Mulher de Potifar passava de largo por ele, porque não tinha mais moral nenhuma para atrapalhar a vida dele. Mulher passava, ele... Tá passado, querida, vaza, some daqui. Porque chega uma hora que quem pisou em você não consegue pisar mais. Que quem te caluniou já não consegue caluniar mais. Porque lembra daquilo que eu já falei com vocês? O inimigo não resiste ao tempo. Sabe, tem algumas coisas que envergonham aqueles que o odeiam. O tempo do fruto acontecendo de maneira constante. Você permanece, você continua. Eu vou falar uma coisa pra vocês maneira. Sabe que eu percebi? Que eu tô com meus haters diminuindo. Eu tô felizão. Eles estão mais cansados. Eu tinha uns haters que faziam o serão. Você acordava de madrugada pra ver coisa minha. Eles tinham um amor cheio de ódio, coisa mais linda. E fazia o vídeo e react de mensagem. E eles estavam lá, felizes comigo. E fizeram muita coisa, e vídeo, e publicação. E eu tava ali, top, vambora. Dá vontade de bater? Dá vontade. Xingar uns irmãozinhos de vez em quando? Claro que dá. Falar uns palavrãozinhos evangélicos? Sim, também. Mas daí eu nunca respondi. E continuei fazendo a mesma coisinha, do mesmo jeitinho, na mesma batidinha. Então não fui eu que cansei, eles cansaram. Pega férias, entendeu? Descansa um pouquinho, depois você voltar de novo, porque isso é importante pra mim também, porque você me ajuda a concentrar no foco. Então não desiste de mim tão rápido. Se você já desistiu, beijo, descansa. Entende? Porque as pessoas vão desistindo. Sabe, José, foram desistindo dele. O tempo foi acontecendo até o dia que ele agora é governador. E os irmãos dele, quem humilhou, quem vendeu, bate na porta dele. Só que o José não tem mais cara de José. Agora José tá todo estiloso, botox, preenchimento. E tá... Brincadeira, gente, desculpa. Tá com roupa de governador. E aí os irmãos entram, ele olha. Já vi, hein? Aí Jacó que mandou. É o pai dele que mandou os irmãos irem lá. E essa é a hora de se vingar. Essa é a hora de... quem te viu passando a prova e não te ajudou? Mas é nessa hora que todo o tempo abrindo o pacote de presente trouxe a maturidade o suficiente para agir de maneira certa. Sabe, Deus é poderoso para fazer toda a tua vergonha que você passou, toda a humilhação que você viveu, todo o abandono que você experimentou, todo o marasmo de um deserto que te parecia que a promessa jamais iria se acontecer. Jesus é poderoso para fazer você de uma vez só transformar todo esse tempo em um grande testemunho da sua história. Demora tempo para descobrir que o que é precioso precisa de tempo para ser descoberto. Aquilo que vem do Senhor precisa de roteiro, precisa de história, porque se vem antes do tempo pode destruir você. José está vivendo isso agora na prática. Se não tivesse prisão, se não tivesse vergonha, humilhação, calúnia, José ia ser aquele garotinho mimado que ganhou a capa do pai. Ia ser um garoto mimado. Garotos mimados fazem coisas de garoto mimado. Mas ele agora é um homem, e o homem de Deus é diferente. Ele diz para os irmãos: agora, pois, não fiquem tristes, nem vos ireis com vocês mesmos, por terem me vendido para cá,
pois Deus me enviou para diante de vós, para preservar a vossa vida. Sabe, tem alguns detalhes. Tem um detalhe que a Bíblia diz que quando ele abraçou os irmãos, o choro dele foi ouvido sobre todo o Egito. O pai dele foi chamado, Jacó veio, viu o filho, o garotinho dele agora é governador do Egito. Sabe o que é isso? Deus é especialista em converter maldição em bênçãos, humilhação em honra, sofrimento em promessa realizada. Ele é poderoso para fazer. Ele pega tudo que foi de ruim que aconteceu e transforma exatamente na graça e no motivo do que você está vivendo agora. Observe, olhe para trás. Tudo que você passou é o combustível que você precisava para chegar onde está. Portanto, toda vez que Deus te mandar um presente, não anima muito não. Oh, Jesus, não é fácil. Mas quando você olha daqui para lá, você vai ficar muito claro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai dobrar o joelho e vai dizer: Jesus, obrigado pela humilhação, obrigado pelos dias difíceis, obrigado pelos dias de dor, obrigado pelas angústias, porque todas elas foram extremamente importantes para eu poder chegar aonde estou agora. Amém. Sabe por que eu prego sentado? É porque eu canso? Não. Vou dizer por que eu prego sentado. Porque no primeiro dia que eu fui gravar uma série, no primeiro dia que a gente foi gravar, que Deus deu o projeto, eu não sabia que eu ia pregar sentado. Eu cheguei no lugar e eu descobri que duas coisas: não tinha cadeira para todo mundo sentar, e eram só 40 pessoas. E que gente que se inscreveu não foi. Então era um grupo pequenininho de pessoas que não iam ter cadeira para sentar. E se eu pregasse em pé, todo mundo ia ficar com dor no pescoço, e na metade do caminho ia todo mundo embora. Então eu chamo isso de perrengue. Alguém chama de humilhação, outro chama de sofrimento, outro chama de processo. Mas naquele dia deu tudo errado. Naquele dia eu tive que pegar um banquinho, sentar no banquinho para pregar, para poder ministrar aquela série. Olha que engraçado, deu tudo errado. E hoje a minha marca é um banquinho. Então, tudo aquilo que parece que está dando errado, na verdade é Deus fazendo dar tudo certo. Então, nunca mais reclame do pacote. Abre até chegar no presente. Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça sobre nós. Eu sei, Jesus, que às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue entender muito bem, mas a gente conhece o Senhor. A gente sabe que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu, e a gente não vai abrir mão do que o Senhor tem sobre nós e para nós, Jesus. Nós vamos perseverar até o final. Nós vamos ficar até o final contigo, Jesus, até o dia que tudo aquilo que a gente ouviu se torne a nossa realidade. Em nome de Jesus, Senhor, ainda tem coisas maiores e melhores para vir. Não será um ano normal, será o melhor ano da nossa história. Será um ano de boas notícias, um ano de promessas realizadas. Em nome de Jesus.